Vamos lá. Vocês escutaram um barulhinho falando aí? Uma mulherzinha Sim, falando em senhor. inglês? Yes. Yes. Ela disse que a reunião está sendo gravada, nossa aula está sendo gravada. Gente, olha só. Eu quero relembrar com vocês os conteúdos que a gente estudou por último. Quando a gente entrou no segundo bimestre, a primeira coisa que a gente fez foi falar sobre renascimento de novo. Depois eu vou fazer uma aula de revisão sobre isso. Nesse dia eu vou precisar que todos estejam com um caderno. A gente falou de renascimento de novo. Depois a gente falou de reforma protestante, contra-reforma. E na última aula a gente falou de grandes navegações. Então, a gente falou de bússola, de astrolábio, de caravela, né, do mar, né, do tanto que o povo tinha medo de navegar e tudo. Então foram esses os últimos assuntos que a gente falou nas nossas últimas aulas. Dessas coisas que eu falei, vocês se lembraram que a gente estudou isso? Vocês estão se lembrando que a gente estudou esses assuntos aí? Sim. Ok. Beleza. Bom, hoje a gente vai trabalhar um assunto que a gente já tinha trabalhado ele lá no primeiro bimestre, só que já tem muito, muito tempo que a gente trabalhou ele, né? A gente já está em maio, acho que a gente falou dele lá no começo de fevereiro, então a gente vai voltar nesse assunto e eu gostaria que vocês prestassem muita atenção, porque ele é muito importante. Esse assunto ele está relacionado ao surgimento do Estado moderno, o surgimento da monarquia moderna. Bom, a gente já estudou a modernidade, né? Modernidade é algo novo, algo que está fazendo uma reforma na sociedade, algo novo, algo atual, né? E o tempo que a gente está estudando é um tempo de grandes transformações. A gente viu aí, por exemplo, a questão das grandes navegações, né? O pessoal saiu do velho mundo e veio para o novo mundo. Surgiu a imprensa, houve o renascimento artístico. Então é um período que está tendo grandes transformações, grandes mudanças, né? E na política também está acontecendo isso. Vai surgir novas configurações políticas que a gente vai ver nessa aula de hoje. Então o tema da nossa aula é esse aqui do slide que eu vou compartilhar com vocês agora. Formação das monarquias europeias. Está todo mundo conseguindo ver? Eu tô Sim. voando alto. Voando alto. É, eu tô voando alto. Beleza. Então vamos voar aqui na matéria, Marcos. Beleza. Tá, aqui no cantinho tá atrapalhando vocês? A imagem, minha face aqui, a face de quem tá falando. Não, tá de boa. Não. Então vamos embora. Formação das monarquias nacionais. Vamos ver se meu slide passa. Bom, as monarquias nacionais elas surgiram em um momento em que o feudalismo está entrando em decadência. Daqui a pouco eu vou falar do feudalismo novamente. Bom, o feudalismo está entrando em crise, está ficando desordenado e ele vai chegar ao fim. Por que o feudalismo está chegando ao final? Primeiro, por conta da rebelião dos camponeses. A sociedade feudal, daqui a pouco a gente vai ver novamente como ela era formada, ela tinha as pessoas mais pobres eram os camponeses. E os camponeses eram muito explorados dentro dessa sociedade feudal, pelo senhor feudal, pela nobreza, até pelo pessoal do clero, né? O pessoal da religião. Então os camponeses eram muito explorados e eles eram como se fossem escravos dentro dessa sociedade, né? Então eles vão começar a se revoltar para buscar uma melhor condição de vida. Então esse é o primeiro motivo para o fim do sistema feudal, rebelião dos camponeses. Segundo motivo, apoio de parte da nobreza
para que o rei tomasse o poder do senhor feudal, né? Por quê? Porque o nobre ele ia alcançar a isenção de impostos, ou seja, não ia precisar de pagar mais impostos depois das cruzadas. O que foram as cruzadas? Olha aqui, essa imagem. A gente tem aí um nobre lutando contra um muçulmano. As cruzadas foi uma guerra entre os cristãos e os muçulmanos. Os cristãos saíam da Europa e iam lutar contra os muçulmanos no Oriente, principalmente para libertar Jerusalém. Essa guerra que está acontecendo hoje já existia naquela época que a gente está estudando. Essa guerra que, não sei se vocês estão vendo no jornal, entre Israel e Palestina. Naquela época já tinha essa guerra. Só que não era entre Israel e Palestina, que no caso é os cristãos contra os muçulmanos. Aqui a gente tem exemplo de um nobre cristão, nessa imagem, lutando contra o muçulmano. O que esse cara fazia? Ele saía da Europa, deixava o feudo dele lá quietinho e ia lutar no Oriente Médio. Quando ele voltava da guerra, o feudo dele estava todo destruído. E ele tinha que pagar imposto para um senhor feudal mais poderoso que ele. Aí acontece o seguinte, se esse senhor feudal perdesse o poder e o poder passasse para a mão de um rei, o rei não ia cobrar imposto do nobre, né? Então o nobre começou a apoiar o rei, né? Então esse sistema feudal vai começar a entrar em falência e o rei vai começar a assumir o poder dentro dessa Europa daquela época lá. Próximo aqui. O fim do sistema feudal seria bom para a burguesia, porque se agora o poder ficasse na mão de um rei apenas, a burguesia ia agora conseguir ganhar dinheiro, porque agora a moeda ia ser apenas uma, os pesos e as medidas dentro do reino seria apenas um, e os impostos seriam apenas um. Aí aqui tem uma imagem da burguesia. Quem que é a burguesia? A burguesia é uma classe social de comerciantes que precisava ganhar dinheiro, mas esbarrava em uma série de burocracias que existiam na Europa naquela época. Aí você vai e fala, Marcão, mano, não tô entendendo nada, velho. Não sei nem o que é esse negócio de feudalismo que você tá falando aí. Vamos lembrar então o que era o feudalismo aqui no próximo slide. Aqui está a sociedade da Europa na época do sistema feudal. Você tem lá em cima o cara mais top, o mais poderoso, o rei. Só que o rei, ele não tem muito poder, não. Existem os reinos, existem os reis, mas quem tem mais poder que ele é o senhor feudal. Dentro de um mesmo reino, pode existir vários senhores feudais. Estou vendo aqui o Marcos Vinícius, na imagenzinha aqui, para mim está aparecendo o Marcos Vinícius. Vamos imaginar que o Marcos Vinícius ele é o rei da França na época. Né? Nem existia França ainda. Ele é o rei Franco, que é o país que existe antes da França. Então o Marcos Vinícius é o rei lá. Só que dentro do reino do Marcos Vinícius existem vários feudos. Sei lá, tem uns 5 feudos, né? Deixa eu ver quem está aqui na reunião. A gente tem a Vitória, a Lorena e o Luan. A Kemily, o Cauã, enfim. O Marcos Vinícius é o rei lá no feudo dele, mas, aliás, o rei dentro do país dele lá. Dentro do país dele existem vários feudos. Cada feudo tem um senhor feudal. Então você tem a Vitória, tem a Lorena, tem o Luan, o Cauã, o João e a Kemily aqui. E o Walter ainda. Então, o Marcos é o rei desse país, mas os outros caras, as outras pessoas que estão aqui na sala, cada um tem o seu feudo. Então, cada um é senhor feudal de seu feudo. E cada um manda mais do que o Marcos dentro do próprio país. O Marcos é um rei, mas é como se fosse um rei de fachada. Os outros têm mais poder que ele, certo? Então, está aqui na segunda classe social o senhor feudal, mandando mais que o próprio rei. Na terceira classe, a gente tem a nobreza, certo? E lá embaixo, os mais pobres são os camponeses, e dentro dos camponeses tem uma classe social chamada burguesia, que são comerciantes, que vão começar a ganhar dinheiro e vão querer sair daqui e partir para essa outra classe social de cima aqui. Certo? Aqui tem um exemplo de feudo. Você tem lá o castelo, onde o senhor feudal mora,
Aí aqui mais para cá você tem a aldeia, aonde o servo ou o camponês mora, né? Aqui você tem as terras do senhor feudal e aqui você tem as terras do camponês. Nas terras do camponês, o camponês produz, mas ele tem que entregar uma parte da produção dele para o senhor feudal. E esse camponês tem que ir lá para a terra do senhor feudal trabalhar alguns dias da semana para ele. Além disso, todos os camponeses pagam impostos para o senhor feudal. E a terra não é deles. Eles vivem ali porque o senhor feudal deixa. Até o dia que o senhor feudal falar, vai embora daqui que eu não te quero aqui mais. E eles têm que pagar impostos para o senhor feudal para viver ali. É como se eles fossem escravos da terra do senhor feudal. E esse senhor feudal tem mais poder que o próprio rei dentro do país. Tem alguma pergunta até aqui? Nenhuma. Não. Não, mas achei top que o senhor me usou como exemplo. Você, Marcos? É. E você tá vendo que você não tem moral nenhuma dentro desse país, né? Pois é, né? Você é rei, mas quem manda são os outros. Você só obedece. Tá, Tá certo. beleza. Então, como eu falei para vocês, dentro desse país existe uma classe social chamada burguesia. A burguesia, ela começa a ganhar dinheiro nesse período porque ela começa a fazer comércio. Os burgueses são comerciantes. Mas eles precisam que o rei comece a ter mais poder que os senhores feudais. Porque em todos os países vai acontecer o seguinte: você tem vários feudos dentro dos países, e em cada feudo tem um sistema de leis, moedas diferentes, impostos diferentes. Vamos ver se isso aqui já aparece no próximo slide. Olha, essa é a Europa da época. Tá vendo? Tem vários reinos mesmo. Mas dentro de cada um desses reinos existe ainda os feudos, né? É como se fossem reinos particulares. Aqui tem outra imagem para exemplificar isso. Então aqui eu tenho um feudo, mas lá na frente eu vou ter outro feudo. Imagina você, vamos imaginar aqui, deixa eu ver outra pessoa que está aqui na sala, o Cauã. Vamos supor que o Cauã é um burguês. Ele é um comerciante, portanto. E ele vai fazer comércio e vender suas coisas. Ele vai sair daqui do Reino de Castilha, onde eu estou passando o mouse, e vai vender suas coisas lá no Reino de Polônia. Então ele vai atravessar esse grande território aqui, ó, saindo de Castilha até chegar na Polônia. Ele vai passar por Reino de Aragão, Reino de França, enfim, Reino de Romênia. A imagem não está muito boa para ver aqui, mas tem vários e vários reinos por onde ele vai passar. E por dentro de cada um desses reinos, ele vai passar por dentro de feudos. Então vamos agora olhar para essa outra imagem aqui, ó. Tá o Cauã, ele vem por essa estrada aqui, aí ele chega no primeiro feudo. Quando ele chega nesse primeiro feudo aqui, ele quer vender os produtos dele. A moeda aqui é uma, né? O dinheiro daqui é um. Vamos supor que aqui o dinheiro é o real. E para passar por aqui, ele tem que pagar um imposto diferente para o dono desse feudo. Aí ele sai desse feudo, já terminou o comércio dele aqui. Aí para passar nessa ponte aqui, ele tem que pagar um pedágio, porque senão o dono do feudo não deixa ele passar. Aí ele pagou o pedágio, ele vem embora, continua por essa estrada aqui. Aí ele vai indo, vai indo, vai indo. Lá na frente, ele chega em outro feudo. Para entrar nesse feudo, ele tem que pagar outro imposto. A moeda, o dinheiro que é usado nesse feudo aqui não é o real, é o dólar. Então agora aqui ele tem que usar o dólar. Ele tem que pagar vários impostos diferentes para circular por aqui. Certo? E aí, quando ele termina de fazer os comércios aqui, quando ele vai sair daqui, ele tem que pagar pedágio de novo. E assim sucessivamente. Imagina você, se o Cauã, saindo aqui de Castilha para chegar na Polônia, tivesse que fazer isso aqui umas 30 vezes. Será que ele ia ganhar dinheiro? Você ia ganhar dinheiro, Cauã? Acho Eu que não. não ia, é pouco. De jeito nenhum, porque o seu dinheiro ia ficar tudo para imposto, para pedágio. Sem falar que Então, sem falar que você tinha que ter não, várias ó, moedas. se eu ganho dinheiro, eu não vou gastar ele pra eu passar. Sim. Não, Então, dessa forma. aí
Quero. Pois é. Dessa forma, então, Cauã, você não ia conseguir acumular dinheiro, certo? Então, Aham. os burgueses, eles começaram, vou voltar lá naquele primeiro slide que eu passei para vocês. Se passar aqui, né? O trem bugou aqui, galera. Deixa eu ver se vai dar certo. Nesse primeiro slide aqui que eu passei para vocês, ó, o sistema feudal entrou em decadência. Porque a nobreza começou a apoiar o rei, porque o rei ia falar: se você me apoiar, eu não vou cobrar imposto de vocês mais. Beleza. A burguesia começou a apoiar o rei, porque se tivesse um rei, os senhores feudais iam ter que obedecer o rei, e o rei agora ia criar uma moeda só, um imposto só, um conjunto de leis só. Então, dessa forma, os burgueses não iam precisar de ficar pagando vários pedágios, como eu mostrei no exemplo para vocês, dessa imagem aqui, certo? Então, por esse motivo, o feudalismo vai perder força e agora vão surgir os estados modernos, as monarquias nacionais, onde o rei tem mais poder que o feudo. Tá claro até aqui? Pra mim tá de boa. Beleza, então vamos prosseguir. Aí surge o Estado moderno. Então agora o rei é soberano, ou seja, o poder dele é superior ao poder de todos os outros. Ele manda no país. Para ele mandar no país, aí ele vai e faz o quê? Ele faz um dinheiro único agora. Não tem vários dinheiros mais dentro do país. Tem apenas o dinheiro oficial do país, né? Os feudos agora não podem ter dinheiros diferentes. Ele cria leis nacionais. Dentro do país agora todo mundo tem que obedecer a um conjunto de leis apenas, e não aquele tanto de lei louco de cada feudo ter a sua própria lei. Para manter o poder, ele precisa criar um exército. Porque se ele não tiver o exército, se ele não tiver armas, os feudos vão se organizar e vão derrubar ele. Então agora ele vai criar um exército e fala: mano, eu tenho um exército agora. Quero ver vocês, senhores feudais, vir. O Marcos Vinícius agora fala: eu tenho um exército poderoso. Vem agora todo mundo, vem com seu exército, Cauã. Vem me encarar, Walter. Vem, Kemley. Eu quero ver se vocês vão conseguir ganhar do meu exército, né? Eu acho que até começou a guerra, porque tem gente riscando a tela aqui já, ó. Certo? Então o rei cria um exército para isso. E ele Foi sem cria. querer aí, foi mal. Não, não tem nada não. Só tô zoando também. Eu fui quieto. Aí ele vai e cria um sistema para arrecadar impostos para manter o exército. Porque você acha que um exército vai querer lutar de graça? Acho Não, que não, né? claro que não. Tem que pagar salário para eles. Então ele cria um sistema para arrecadar dinheiro, né? Impostos únicos, para ele poder manter o poder, né? Então tá aí, ó, o rei junto com o exército leal a ele, né? E também ele precisa de um povo para trabalhar para ele. Isso aqui é um rei moderno, eu acho que é lá na Espanha. É esse cara aqui, ó, esse velhinho. Então ele precisa de pessoas para trabalhar para ele. Você acha que as pessoas vão trabalhar de graça? Não. Não. Claro que não. Então, Não. esses são os funcionários públicos. Eles começam a surgir lá naquela época. E para pagar funcionário público, o dinheiro vem dos impostos. E os impostos saem de quem? Do rei? Dos camponeses? Do povo como um todo. Camponeses, enfim. Principalmente os camponeses. Então, eles vão pagar impostos agora para manter o governo funcionando. Então, antes você tinha o senhor feudal mandando, agora o rei manda. Os senhores feudais continuam, mas o rei manda mais que os senhores feudais. Até que vai chegar um momento que não vai ter senhor feudal mais. Para manter esse governo funcionando, eles criam um sistema econômico chamado mercantilismo. O que era o mercantilismo? Primeiro, a riqueza de um país é definida pela quantidade de ouro e de prata que esse país tem. Segundo, eles precisam criar uma balança comercial favorável, ou seja, esse país que surgiu agora ele vai exportar mais do que importar. O que é exportar, gente? Alguém sabe me dizer?
Não? Eu sei não. Beleza. Exportar é vender e importar é comprar. Exportar é quando eu vendo para fora do meu país. E importar é quando eu compro algo de fora para dentro do meu país. Esses estados, quando surgiram, eles vão inventar um negócio chamado balança comercial favorável. O que que era isso? Os países vão vender mais do que comprar. Se você vende mais do que você compra, você está ganhando ou perdendo dinheiro, gente? Perdendo? Não, se eu vendo mais do que eu compro. Uai, você ganha, ué. Jogando, Você tá ganhando. Sim, justamente. você está tendo lucro nisso. Isso, você está acumulando riqueza, né? Então, os países dessa época, eles inventam esse negócio chamado balança comercial favorável. Eles vão vender mais do que comprar. O pessoal passa a exigir, passa a defender isso dentro dos países. Além disso, eles vão praticar um negócio chamado colonialismo. O que é o colonialismo? Eles vão explorar novos territórios fora da Europa. Agora está explicado por que que eles vieram para cá, por que que a gente está estudando grandes navegações. Os países daquela época vão sair da Europa justamente para buscar essas riquezas fora do continente. E por isso que eles chegam aqui na América, né? No caso de Portugal e no caso de Espanha, né? E por isso mesmo eles vão buscar ouro para acumular riquezas para o país deles, ok? E além disso, eles vão praticar o protecionismo alfandegário. Eles vão cobrar impostos dos países que querem vender as riquezas deles dentro do nosso país. Eu estou vendo a imagem do Cauã aqui, então vamos supor que o Cauã é de Portugal e a gente tem o Marcos Vinícius. Vamos usar o Marcos Vinícius de novo. O Marcos Vinícius é de outro país. O Cauã, o Marcos Vinícius quer vender o produto dele em Portugal. O que que o Cauã faz? O Cauã fala, você quer Quero vender aqui? pagar, ué, não deu dinheiro, ué. O Cauã fala, Marcos, você quer vender aqui? Beleza, eu deixo. Mas só que você vai ter que pagar um imposto pesadão para o meu país. Sabe por que que o Cauã fazia isso? Porque ele quer proteger a economia dele. Exemplo, dentro do país dele tem um monte de gente que fabrica chocolate. Aí o Cauã quer proteger o chocolate produzido no país dele, para que as pessoas do país dele continuem comprando o chocolate dele, ao invés de comprar o chocolate que vem do país do Marcos Vinícius. Então, ele vai inventar impostos para os fabricantes de chocolate do país do Marcos Vinícius pagar se eles quiserem vender no país do Cauã. Isso é protecionismo alfandegário, certo? Certo. Aí olha o que acontece. Aqui tem uma barra de ouro que o pessoal da época que os portugueses estavam colonizando o Brasil. Esse ouro aqui já foi recolhido os impostos para a coroa portuguesa. Então isso aqui é o metalismo, né? Eles vão arrancar a riqueza do ouro do Brasil para manter o país deles fora, lá na Europa. Aqui você tem a balança comercial favorável, que está dando a ideia, faz de conta que esse prato aqui é o das vendas e esse é o das compras. Está vendendo mais do que comprando. Então o país vai ganhar muito dinheiro. E aqui, as grandes navegações, o colonialismo. Eles vão navegar da Europa para a América para explorar as riquezas que existem aqui na América, que a gente já começou a estudar esse assunto. Ok? Aí, galerinha, aqui para terminar, a gente tem a cronologia dos primeiros estados modernos. Quais foram os primeiros estados que surgiram? As primeiras monarquias? A primeira foi Portugal, a segunda a Espanha, a terceira a França e a quarta a Inglaterra. E foram esses países que começaram as grandes navegações. Primeiro foi Portugal, depois Espanha. Mais para frente a gente vai ver que foi a França e depois a Inglaterra. Eram os países mais poderosos dessa época. Esse slide aqui ia explicar para vocês como que surgiu a Portugal e a Espanha, mas eu não vou fazer isso agora, porque senão vai ficar muito comprido. Beleza? Entendo. Beleza. Ok. Alguma pergunta? Nope.
Não. Olha só, Não. tá bom então. Eu vou mandar para vocês, Não. acho que a última tarefa do semestre, lá no grupo agora. Vai ser a última, tá bom, Vitória? Vi a Vitória ali agora. Tá bom. Tomara que eu não esqueça disso que eu falei, tá? Se eu esquecer, vocês me lembram. Eu acho que vai ser a última tarefa Aí, do professor. semestre. Depois a gente vai fazer umas revisãozinhas para vocês fazerem prova. Vocês fazem prova online. Vocês estão aqui comigo. Tá bom? Mas é pelo Google Forms, né? Justo. A tarefa de hoje? Ou a prova? Não, a prova. A prova é pelo Google Forms. Ah, então tá bom. E aí eu vou fazer uma revisão de todos esses conteúdos que a gente viu antes de que vocês realizem a prova. Combinado? Aham. Combinado. Beleza, então. Então vamos embora. Vou mandar lá no grupo agora, ok? Falou. Tchau, tchau para vocês. Excelente semana. Tchau. E até a próxima aula. Tchau. Tchau. 1, 2, 3 e...